Ok, muito bem. Bom, estamos em direto a partir da página oficial de Venâncio Molhano. Como sempre, eu faço e digo. Você que já se conectou ao canal agora, veja se pode passar esta mensagem para 30 pessoas ou 30 grupos que estejam associados a ti. Veja se podes passar essa mensagem. Estou aqui a apreciar a minha pulseira porque recebi aqui uns amigos muito simpáticos, muito amorosos, produzir uma pulseira que está escrito MOSE, que é Moçambique, VM7, que sou eu, e está escrito Jesus. Então estou muito grato a vocês todos que vieram aqui dar-me este presente de aniversário. Mas ok, indo para aquilo que é o nosso tema hoje, vamos, você que já está ligado agora ao canal, está ligado agora à nossa página de Facebook e ao nosso canal de YouTube, penso que estamos a transmitir em simultâneo, não é, produção? Estamos a transmitir em simultâneo no Facebook e no YouTube e espero que você possa compartilhar esta live com pelo menos 30 pessoas ou com pelo menos 30 grupos. E não sei, produção, já temos pessoas ligadas a nós agora aí? Temos algumas, não é? Então estamos aí mais ou menos com 9.000 pessoas que estão agora em direto e está a crescer um pouco. Sei que estamos muito próximos também de serviços noticiosos, portanto vamos tentar fazer um programa muito breve, né? A partir das 20 horas. A nossa mídia televisiva começa com os serviços de notícias. Bom, muito bem, você está bem, você passou bem, está a partilhar a live neste momento, está a partilhar? Ok, perfeito. Não para de partilhar esta live, partilha o link para que mais pessoas possam se juntar e acompanhar esta comunicação de hoje. Muito bem, vamos começar por agradecer a Deus pela nossa vida, pelo fôlego da vida que Ele depositou em nós, pela proteção e pela profecia e aquilo que Ele determinou para Moçambique no futuro. Que Moçambique vai ser uma grande nação e todos nós queremos que, de fato, uma grande luz venha para cobrir este país, esta nação, para que seja uma das maiores do mundo. Amém. Bom, caros amigos, o que é que nós temos hoje? Hoje vamos falar sobre alguns aspectos importantes. Eu sei que você quer falar um pouco sobre as portagens, das medidas, mas antes de falarmos das medidas e das portagens, eu queria que a gente falasse de alguns temas um pouco, vamos lá dizer assim, não vou dizer polémicos, mas um pouco preocupantes, não é? Sobretudo este comunicado, né? Este comunicado que saiu da PGR, vejo que algumas pessoas estão um pouco amedrontadas e é realmente um pouco triste que a PGR tinha que ser um veículo de meter terror às pessoas, quando a PGR, na verdade, até devia ser um meio de conforto para os moçambicanos, para os cidadãos, no sentido de que a PGR é que é o garante, né, da ordem, do cumprimento da Constituição e das leis. É o chamado advogado do povo ou advogado do Estado. Então, mas é o contrário. Agora a nossa PGR, não sei se temos uma imagem do comunicado que nós recebemos, que já está nas redes sociais, do comunicado da PGR aí. Penso que sim, temos aí o comunicado da PGR, penso que muita gente viu. Bom, não vamos ler este comunicado todo ele, mas em linhas gerais, né? Para aquele que não leu, este comunicado surge no âmbito das medidas, das 30 medidas de curto prazo, não é? Ou de curtíssimo prazo, dos primeiros 100 dias deste mandato. E este comunicado da PGR, que por acaso na parte inicial até eu gostei, fizeram uma citação muito boa do nosso decreto, né, do nosso Jornal do Povo, fizeram uma citação muito boa, muito precisa, das melhores partes deste texto, e que de facto fazem um enquadramento do que se passa, que é um decreto com 30 medidas para a estabilização social, por aí fora. Bom, perfeitamente. Mas depois, no fim, não sei, a produção, você consegue mostrar a última página? Essa última página já fala de que se trata de ilícitos criminais,
diz que isto é um crime, que isto pode ser passível de haver um processo, portanto, ameaças, né? Ameaças. Bom, mas não é a primeira vez que a PGR ameaça, né? Desde que nós começamos este processo das manifestações, há um festival de comunicações, de comunicados da PGR a ameaçar. Infelizmente, nós mandamos uma carta para a PGR que era para saber exatamente uma informação sobre os crimes em concreto que a PGR me acusa, mas hoje passa mais de um mês, a PGR ainda não respondeu a nossa carta. Portanto, mas o que eu queria dizer aqui, para algumas pessoas não ficarem baralhadas com isto? Primeiro, não constitui nenhum ilícito, não constitui absolutamente nenhum crime. Eu vou explicar muito rapidamente de que se trata. Primeiro, a PGR diz que os atos do Presidente da República, não é? Eles são determinados no artigo 157 da Constituição da República, não é? E que não podem ser feitos da forma como eu fiz. Mas, bom, eu primeiro sinto muito lisonjeado, porque a PGR, na verdade, está a proclamar-me com o estatuto presidencial. É por isso que remete que a gente tem que ir na Constituição da República, no artigo 157, que, na verdade, este artigo mesmo fala da forma dos atos normativos do Presidente da República que assumem a forma de decreto presidencial, é o que nós fizemos, e demais decisões revestem a forma de despacho e são publicadas no Boletim da República. Atenção, fala-se de Boletim da República, portanto, o Presidente da República, os seus atos são publicados em Boletim da República. A minha questão é, nós publicamos no Jornal do Povo, ou o Boletim do Povo, não o Boletim da República. Então, se está no Boletim da República o ato do Presidente da República, nós publicamos no Boletim do Povo, logo não é ilícito. Não é ilícito significa que não há violação absolutamente nenhuma do artigo 157. E depois fala do artigo 209, que eu não quero descansar aqui, andar a ler muitos artigos, mas aqui fala dos atos do Conselho de Ministros, não é? Então, também, vou dizer, está totalmente desadequado, não tem absolutamente nada a ver com aquilo que nós estamos a fazer. E depois, falar de Gabinfo. Diz que o Gabinfo não tem conhecimento da existência de um jornal chamado Jornal do Povo. Claro que o Gabinfo não tem que ter conhecimento disso, como também não tem conhecimento de uma revista que eu tenho há mais de 10 anos, que é a VM7 Magazine. Como não tem conhecimento de várias revistas, vários blogueiros, vários youtubers, tiktokers, artistas, têm as suas próprias publicações, têm as suas revistas, têm as newsletters. Hoje, com a internet, até a minha própria filha também tem a sua própria revista, né, que ela publica no TikTok. Portanto, não é preciso a Procuradoria perceber um bocadinho como é que enquadra a questão da lei da imprensa aqui. Quer dizer, não é desta forma. Nós estamos a falar de publicações dentro da comunicação digital, ok? Não estamos a falar de publicações em formato de tabloide que vão à rua para ser comercializadas. Não é isso. Estamos a falar da comunicação digital. E isso é livre. Portanto, só em Moçambique, eu próprio já perdi a conta do número de revistas, magazines e jornais eletrónicos que existem. São tantos, né? São aos milhares. Portanto, nem a Procuradoria vai conseguir contar isso. Então, é totalmente desadequado, fora de questão. Portanto, não tenhamos receio disso. Agora, outra questão que eu acho que também, do ponto de vista do conceito, né, do ponto de vista chamado, do ponto de vista doutrinário, há uma coisa que no direito disse que, que não são condenáveis os atos imateriais. Os atos imateriais, quer dizer, daqui a pouco, sonhar também vai ser considerado pela Procuradoria um crime, não é? A imaginação também vai ser considerada um crime. A criação, a inovação vai levar isso à categoria do crime. Portanto, este comunicado da Procuradoria mostra que é demasiado politizado e é triste porque isto mostra, mais uma vez, que estamos a precisar de despartidarizar o nosso próprio Estado, né? Há demasiado partidarismo dentro das nossas instituições de justiça e dentro das nossas instituições públicas. Portanto, esta é uma questão muito preocupante. Outra que acaba-se aqui falando disso neste comunicado da Procuradoria tem a ver com a questão de eleição
Fala-se dos secretários de bairro, não é bem secretários de bairro, a gente não falou dos secretários de bairro, fala da eleição a nível local, não é? Que nós falamos aqui no nosso Jornal do Povo. Bom, é importante que a Procuradoria tenha consciência de uma coisa. A própria Constituição da República, no artigo 4, não é? Vamos lá ver aqui o artigo 4 da Constituição da República. Desculpa, não quero vos cansar muito com isto, mas hoje é muito importante falar disto, porque a Procuradoria está a falar de lei. O artigo 4 diz que em Moçambique é admissível o quê? O pluralismo jurídico. O que isto quer dizer? O Estado reconhece os vários sistemas normativos e de resolução de conflitos que coexistem na sociedade moçambicana, na medida em que não contrariam os valores e princípios fundamentais da Constituição. Portanto, o que a Constituição está a dizer é que nós podemos arranjar várias formas de organização que não sejam propriamente aquelas previstas dentro dos sistemas convencionais, desde que isso não contraria a Constituição, não contraria os valores. Quais são os valores? Os valores é o respeito pela democracia, não é? Um dos valores fundamentais digamos assim, é o respeito pela democracia, é o respeito pelos valores democráticos, é o respeito pelos direitos humanos. Portanto, isto é extremamente fundamental. Portanto, qualquer organização, qualquer partido, qualquer organização, mesmo não partidária, pode fazer as suas eleições a nível nacional à vontade, desde que isso não seja contrário aos valores democráticos do país. Portanto, não há problema nenhum em se fazer essas eleições, podem-se fazer à vontade, que isso não constitui crime absolutamente nenhum. Bom, outra questão que eu queria falar, só para terminar essa parte que parece um pouco chata. Às vezes, nossos seguidores não gostam muito dessas questões técnicas, mas hoje eu tinha que falar sobre isso. Outra questão que é extremamente importante, falando um pouco das medidas, das 30 medidas, queria falar de uma coisa extremamente importante. Nós dissemos que as famílias que perderam seus filhos, perderam seus maridos, perderam suas esposas, perderam seus tios, foram assassinados pela UIR, deviam ser indemnizados, uma compensação financeira, indemnização. Isso é constitucional, é constitucional. Portanto, na Constituição da República, o artigo 58, né? Isto eu quero ler para todos vocês, porque dizem que às vezes as nossas medidas são ocasionais, são contra a lei, não é contra a lei coisa nenhuma. O artigo 58 da Constituição da República diz direito à indemnização e à responsabilidade do Estado. Presta atenção, né? Repara bem para mim. Estou a dizer direito à indemnização e à responsabilidade do Estado. Ok? Ponto número 1. A todos é reconhecido o direito de exigir. Atenção, vou repetir a palavra. A todos é reconhecido o direito de exigir, nos termos da lei, indemnização pelos prejuízos que foram causados pela violação dos seus direitos fundamentais. As pessoas foram assassinadas. Muitas delas nem estavam a manifestar. Ou se estivessem a manifestar, estavam dentro de um direito fundamental à manifestação. Então, elas têm o direito de exigir a indemnização do próprio Estado. Ponto número 2. O Estado, atenção, você que está em casa, atenção que estou a dizer. Abre bem os seus ouvidos, abre bem os olhos, olha para mim. 2. O Estado é responsável pelos danos causados por atos ilegais dos seus agentes, no exercício das suas funções, sem prejuízo do direito de regresso nos termos da lei. Eu vou fechar aqui essa parte das leis, que é um pouco cansativa, mas é só para dizer que a indemnização que nós estamos a pedir é legal. As famílias que ficaram com esposas viúvas, esposos viúvos, crianças órfãs, têm o direito de ter indemnização do Estado. É de lei, é da própria Constituição. Portanto, não estamos a violar nenhuma lei, não estamos a fazer nada que seja de rebelião, que seja criminoso. Ok? Isso é o que eu queria falar por enquanto em relação a isso. Agora, preocupa-me bastante como é que a Procuradoria está muito empenhada com estes atos, porque há um jornal, porque há um decreto, porque estão a anunciar medidas, porque as medidas não podiam ser anunciadas. Mas a própria Procuradoria, até hoje,
Foram assassinadas 400 pessoas. Não há nenhum processo contra um agente da UIR. Já se descobriu valas comuns. Há pouco tempo fiz um vídeo aqui, que fui até o cemitério da Lhanguene, onde fomos ver valas comuns que a população já está cansada de ver cadáveres a um ritmo que nunca viram em 30 anos. Portanto, pessoas estão a ser assassinadas nas casas, estão a ser sequestradas nas casas e executadas pela própria polícia para ir às valas comuns. Não há nenhum processo da Procuradoria contra isto tudo. Não há processo da Procuradoria contra excessos da polícia. Ainda hoje, na ponte Maputo-Catembe, na portagem, dispararam ali para o carro de uma das senhoras da família Pimentel, que é uma família muito conhecida no desporto. Foi lá, a polícia dispara diretamente para um carro, que isto é contra todo tipo de regras. Pois lá, prejudicou a senhora, parece que o carro até começou a arder. Quem vai indemnizar a senhora? Quem vai se responsabilizar por aquilo que fizeram? Nada. Continuam os raptos e sequestros até hoje. Maragra, a população saiu, bloqueou a estrada, mutinou-se, porque houve mais um sequestro na Maragra. E as pessoas estão cansadas de ver os seus filhos a serem sequestrados. Agora é um festival de mortes, de sequestros. Isso virou, parece uma espécie de desporto governamental. E a Procuradoria não abre processo nenhum, não esclarece nada. Passam aí mais de 3 meses que o nosso irmão Elvino Dias foi morto com 25 balas. Até hoje não há nenhum avanço nesse processo. E a Procuradoria está muito empenhada por causa de um jornal do povo. A Procuradoria está muito empenhada porque o Venâncio publicou um decreto que fala de 30 medidas. Eu não publiquei porque o governo, este governo da UIR, comandado pelo Mata e Reza, é que eu já devia ter apresentado as medidas dos 100 dias e não apresentou. Então, alguém tem que fazer isso, alguém tem que ajudá-lo, alguém tem que ajudar o governo, porque já essas medidas, o governo, aquele que tem que governar o país, já devia ter indicado quais são as medidas para os 100 dias. Ele não fez, ainda está a consultar. Portanto, ele não tem ideia clara do que ele quer para o país, nem tem ideia clara de como é que se governa um país. É por isso que não tem nenhuma medida. Então, eu, no exercício dos direitos, agora isto eu tenho que ler para vocês, do exercício daquilo que chama-se dos deveres para a comunidade. Portanto, nós temos o artigo 45, não vou aqui vos cansar muito, já chega de ler a Constituição. Artigo 45 da Constituição da República fala dos deveres que nós temos para a comunidade. E um dos deveres é usar toda a sua capacidade física, intelectual e outras em benefício da comunidade, em privilégio da própria comunidade. É o que eu estou a fazer. Estou a fazer tudo o que estou a fazer exatamente para a estabilização social, tudo o que estou a fazer exatamente para o crescimento social, o que estou a fazer é para a revitalização da economia nacional, é para a revitalização da atividade dos empresários que foram prejudicados por homens da UIR, da polícia, que andaram a destruir os negócios dos empresários. Portanto, é em benefício da sociedade. O que estou a fazer é exatamente isso. Estou a obedecer um comando constitucional que me obriga, não é uma questão facultativa, me obriga a tudo fazer para o bem-estar do meu povo. É só isso. Agora, fico de fato admirado como é que a Procuradoria, com sequestros, com mortes, valas comuns, assassinatos, prisões arbitrárias, não há processos nenhuns. Não há processos nenhuns contra ninguém. Agora alguém publicou um jornal eletrônico, já estão a fazer um comunicado nacional. Até às vezes dá a impressão que o Procuradoria tem muito tempo, ou então não tem nada a fazer, não é? Então, quer dizer, é realmente admirável. Agora, eu só para vos dar um exemplo de coisas que estão a acontecer graves. Dentro da nossa organização política, né, que é uma parceria entre a CAD e o Podemos, nós estamos a ter sequestros e mortes a nível do país inteiro. Eu só vou dar alguns exemplos, que não há processo, não há nada. Por exemplo, em Sofala, muito recentemente, o nosso companheiro, colega, o Sandis Antônio, foi morto por tiros diretos por agentes da UIR, na localidade de Bandua, distrito de Buse.
Não sei se temos aí uma imagem. Portanto, Sandes Antônio, não é? Isto é em Buzi. Foi assassinado pela UIR. Onde é que está o processo? Quem que foi notificado? Qual é o processo que foi aberto? Nenhum. Vamos descer um bocadinho em Inhambane. Em Inhambane, por exemplo, temos o Felizmino Machava. Foi baleado no distrito de Massinga, pela UIR, que era o nosso coordenador para o povoado de Chiunzi, em Inhambane. Povoado de Chiunzi. Nosso irmão, Felizmino Machava, foi baleado. Onde é que está o processo? Não tem. Estou a falar só da nossa organização política. Ainda em Inhambane, temos o Arnaldo Pascoal, também vítima de baleamento da própria UIR, que era o nosso coordenador do povoado muito conhecido de Mangungumete, né? Distrito de Inhassoro, né? Este caso foi muito conhecido. Ele, para além, digamos, do nosso coordenador para este povoado, ele também era trabalhador em Vilanculos, né? Ele em Vilanculos. Temos também o Horácio, ainda em Inhambane, também, que foi assassinado, que era membro da nossa Liga da Juventude em Mangungumete também. Ok? Temos também aqui essa imagem, penso que é da Luísa Maungane, né, que está a sofrer grande perseguição neste momento. É uma trabalhadora doméstica que é presidente da Liga no distrito de Inhassoro, está sendo perseguida, está vivendo no mato, teve que sair da cidade, anda todos os dias a dormir no mato. É esta a realidade. Não há processos, a Procuradoria não está preocupada com isto. Em Niassa, na terra que me viu nascer, temos o Francisco Bernardo, que ele foi, digamos, foi também baleado durante essas manifestações e até hoje nós não temos nenhum processo. Este jovem era um agente da M-Pesa em Niassa. Cabo Delgado, por exemplo, temos o Martinho Lino, que está desaparecido há 20 dias. Está sequestrado há 20 dias pela polícia, que era o nosso mobilizador no distrito de Namuno, em Cabo Delgado, desaparecido há 20 dias. 20 dias desaparecido. Não é? Temos também o Eduardo Pascoal, né? Que foi também sequestrado e também anda desaparecido, que era o chefe do Departamento de Estatísticas em Pemba, em Cabo Delgado. Temos também o Abdul Bakar, né? Abdul Bakar, que foi brutalmente assassinado. Não, aquela imagem é do Arlindo Chissal, não é? Arlindo Chissal, tanto Abdul Bakar, foi brutalmente assassinado pela polícia e que era nosso mobilizador de Montepuez, não é? Agora podemos ver a imagem do Arlindo Chissal, que é muito conhecido. Arlindo Chissal, exatamente. Aqui temos a imagem do Arlindo Chissal, é muito conhecido, uma pessoa muito conhecida. Curiosamente também tinha uma publicação, tinha um jornal online, que durante a campanha toda a gente viu que ele fez grandes denúncias sobre os esquemas das fraudes, como é que as fraudes eram feitas. Este senhor também foi sequestrado e quase um mês que anda desaparecido. Portanto, aqui estão alguns exemplos práticos, estou a falar da nossa organização política, de sequestros, de mortes, de assassinatos, que não há processo nenhum, não há comunicado nenhum da Procuradoria, mas um simples jornal, não é? Quer dizer, estou a ver que também começa assim tão simples, né? Está a criar muito barulho. Um simples jornal, um pequeno decreto, a Procuradoria já veio fazer um anúncio público. E tudo isto por quê? Porque aos membros do Partido Frelimo, aos membros do governo, estão autorizados a cometer ilícitos, a cometer crimes, a balear, a sequestrar, a fazer de tudo. E isso é passado apenas uma mãozinha e um carinhozinho a quem fez isso. Aos outros membros. Imaginem vocês uma ideia. Esta granada de gás lacrimogéneo que foi disparado no carro desta menina da família Pimentel, imagina se fosse ela a fazer um disparo daqueles ou a partir o vidro do carro da UIR.
Vocês estão a imaginar o que ia acontecer com ela? Hã? Era para ser agredida violentamente, levada à cadeia, ia ser torturada e tudo mais. Mas a UIR pode disparar para um cidadão, pode tirar a vida de um cidadão, não há processo, não há absolutamente nada. E contava-se que este governo, diz que aparentemente é um governo de um jovem, não sei o que, seria diferente. Não, eu já disse, é o governo de mata e reza. Porque no próprio dia da tomada de posse, 3 jovens, vocês viram, mostramos as imagens, só na Machava Sossimol, 3 jovens foram assassinados na mesma zona no próprio dia da tomada de posse. Eu achei muito impactante o depoimento de uma das irmãs dos jovens que diz assim, no dia que estavam a tomar posse, afinal estavam a tomar posse com o sangue do meu irmão. Estavam a balear, a matar o meu irmão, enquanto jorravam o sangue do meu irmão, eles estavam a tomar posse. É por isso que a gente diz que é o mata e reza, porque saiu da tomada de posse, foi a um culto interreligioso, depois de ter assassinado vários jovens e pôs-se lá a rezar. E como Bacela ainda mandou prender um pastor, porque o pastor disse que arrependimento passa por devolver aquilo que se roubou. E o que se roubou? Foram votos. Então mandaram-lhe prender. Portanto, num culto de arrependimento. Portanto, este é o governo do Mata e Reza. Bom, mas ainda para falar do Mata e Reza, vamos agora falar um bocadinho sobre este desgoverno, não é? Agora temos aí... mas olha, só para terminar, vamos, antes de entrar nisto, as pessoas, eu sei que algumas pessoas estão a perguntar, e agora o que se faz? Agora não há que fazer nada. As medidas estão determinadas, são 30 medidas para 3 meses e 10 dias, portanto 100 dias. É para ser cumprido, não há outra coisa a dizer. O que está ali escrito, está escrito. Às vezes hoje as pessoas, qual é o passo a seguir? Não há passo a seguir. As medidas foram decretadas, é para serem cumpridas. Acabou, ponto final. Não há outra coisa, tá bom? Fechamos o capítulo das medidas. Agora vamos falar um bocadinho do desgoverno. O desgoverno, como vocês sabem, nós anunciamos as 30 medidas para os primeiros 100 dias. Exatamente por quê? Porque estamos num desgoverno, estamos à deriva, não é? Então, como estamos à deriva, nós temos que ajudar o país. Então, é por isso que tiramos as 30 medidas que vão orientar o país, pelo menos em medidas de curto prazo, para aliviar a dor e o sofrimento do povo. Agora, nós temos aqui um caso muito interessante. Quer dizer, quando nós dizíamos que nos preparamos para governar este país, é que nós tínhamos um plano. É que nós tínhamos feito um manifesto. Nós tínhamos feito um estudo de como é que o governo, o Estado está organizado. Agora, as pessoas, empurradas pela UIR, empurrados pelo Conselho Constitucional, empurrados pela CNE, chegam lá para governar, não sabem como dar o primeiro passo. É por isso que toma posse no dia 15, só 2 dias depois, no dia 17, é que anuncia um governo, mas um governo, perdoem-me, coxo. Um governo incompleto, um governo fragmentado. Quer dizer, isto é aquilo que a gente brincava antigamente, a gente dizia, estamos a brincar que às escondidas, né? Você andava no escuro à procura de alguém para ver se você lhe localiza para depois ser ele a procurar os outros. Quer dizer, é um governo que está a andar às apalpadelas, quer dizer, não sabe exatamente o que fazer, não tem nenhum plano concreto do que quer fazer para o país. Então, o que está a fazer? Está a testar. Ainda hoje conversava com um amigo, dizia assim, este é o governo de que vamos ver lá à frente, quer dizer, depende, como se diz em Xangana, as pessoas me permitem, se está com Alan, quer dizer, o que interessa é ir avançando, há de se ver lá à frente, mas não há plano. Só para vocês entenderem, nos primeiros 100 dias que deviam anunciar medidas em concreto para aliviar a dor e o sofrimento do povo, a única medida indicada por este governo, o governo de Mata e Reza, apenas medidas para separar e para fundir ministérios. E diz que a ideia é reduzir o tamanho dos ministérios. Reduziu? Vamos lá ver. Antes, Moçambique tinha 17 ministérios. Tinha
3 secretarias de Estado. Então, Moçambique tinha, na verdade, 20 titulares. Hoje, depois de fundir e separar ministérios, tanto os ministros que já tomaram posse e os ministérios que ainda estão para indicar ministros, se nós juntarmos todos eles, dão 19. Então, há mais ministérios agora do que antes. Quer dizer, está pior que o governo do Nussi, do grande mestre dos memes. Então, este governo de Mata e Reza suplantou o governo dos memes, pelo menos em número de ministérios. Diz que quer reduzir, mas aumentou. E depois, mais grave, diz que retirou vice-ministros, mas não sabe exatamente o que vai fazer com as competências que eram dos vice-ministros. Porque ainda não vi a proposta. Vai montar o que eram os ministérios? Secretários gerais? Vai montar o quê? Porque aquelas competências dos ministros devem ser reconfiguradas para um cargo técnico. Qual é que é esse cargo técnico que vai assumir as funções cotidianas do ministério? Não sabe. Também não tem como saber, porque tudo indica que mesmo o discurso da tomada de posse dá de perceber que foi entregue à última hora. Acho que os assessores ficaram a noite toda sem dormir, a madrugada, conseguiram, acho que 1 hora antes da tomada de posse, correram, foram lhe entregar um papel. É por isso que aquele mesmo papel não tem nada a ver com o manifesto que o Partido Frelimo apresentou. Não tem absolutamente nada a ver com a campanha que o próprio Partido Frelimo apresentou durante 45 dias. Portanto, é uma coisa totalmente improvisada, não é? Aquilo que a gente diz, há de se ver lá à frente. Chitavoneca, lá à frente. É avançar só. Queremos só governar. Então, o resultado está aqui. E é por isso mesmo que há ministérios que foram extintos. E aqui agora não sei como é que isto vai ser resolvido. Agora tem o Ministério do Trabalho, que foi acrescentado Gênero e Ação Social. Mas, ao mesmo tempo, o Ministério da Criança e Gênero não foi extinto. Então, vamos ficar com 2 ministérios com as mesmas competências. Agora, como é que vai fazer isso, Sr. Mata e Reza? Como é que vai resolver esse assunto? Temos 2 ministérios com as mesmas funções e um deles não foi extinto. Como é que vai ser resolvido isto? Quer dizer, é isto de fazer de forma atabalhoada. Eu, no lugar dele, não ia correr nos primeiros 100 dias, andar a fazer fusão de ministérios. Ministérios é uma coisa complexa, precisa de um estudo muito pormenorizado para você entender como é que vai reestruturar o ministério. Não é fazer ao acaso. Como está a ver, talvez anunciando algumas medidas que o BVMC andou a falar, se calhar vou ganhar fama. Eu não estou a ganhar fama ocasionalmente. Eu fui construindo as ideias ao longo de vários anos. Fui estudando os assuntos. Não é ao acaso. Não é como julgaram, como é que é? Zoto. Vocês estão a correr, encontrar o Zoto. Não é isso. Estamos a falar de coisas sérias, de coisas do Estado. Né? Outra coisa. Faltam agora 7 ministros. Até esta altura, faltam 7 ministros. Passam praticamente quantos? Cerca de 10 dias, né? Estamos no dia 27, né? Quase 10 dias. Mas há 7 ministérios que ainda não têm ministro. E depois, as prioridades que foram faladas durante a campanha não foram essas que foram indicadas como os primeiros ministros que foram indicados. Estamos para ir agora ao ano letivo. Ministro da Educação, como é que é? E a educação neste momento está uma lástima e a gente sabe todos os problemas que a educação teve. Estamos agora a sair da época chuvosa. Os leitos dos rios a transbordar, barragens, diques a serem arrebentados. Onde é que está a parte das obras públicas? Não temos. Estamos a ter agora, recentemente, agora corrigiram com o Ministro da Saúde, mas estamos a ter problemas muito sérios com a saúde e não tínhamos Ministro da Saúde. Ainda faltam 7 ministérios. O que está a acontecer é que não há ideias de como é que se governa. Nem sequer tinha ideia de com quem vai governar, porque um governo não é feito no dia da tomada de posse. O governo é constituído antes. Você já tem que saber quais são os ministros que você vai contar com ele. Não é tomar posse
Depois começaram a olhar à esquerda e à direita, dizer, onde é que está o João? Onde está o Francisco? E começaram a arranjar, como de repente arranjaram o ministro da Economia. Veja, uma área tão séria, vão buscar um jovem da OJM, que a única coisa que aprendeu na vida dele é só dizer viva, viva, viva e mais nada. Agora vai tomar conta da economia do país. E a gente conhece esse jovem, já vi vários comentários deles em programas de economia, desculpa lá, conceitos básicos da economia, que assim, um zero à esquerda, mas vai tomar conta da economia do país. Que assim, onde é que a gente vai com isto? Até alguém dizia, pá, Venâncio, talvez foi bom que tu não tomaste posse como presidente do país, que é para as pessoas que insistem que o Mata e Reza fique como presidente, terem a clara noção da tragédia que ele vai criar no país. Então, quando as pessoas começarem a ver o quão trágico, o precipício, a cova onde o país está a ir, aí vão dar razão, vão dizer que, pá, de fato, cometeu-se um erro muito grave. E realmente estamos a ir para a tragédia. Estamos a ir para a tragédia. Quer dizer, o ministro da Economia, com conceitos básicos de economia, sem experiência nenhuma da vida, nem profissional, nem como empresário, nem como estudante, nem como analista, quer dizer, uma nulidade. Hoje vai tratar da economia do país? Como é que é possível isto? Estamos a brincar que existe um jogo de berlindes ou quê? Quer dizer, você jogou berlindes com alguém lá na criançada, agora chega aqui, entrega uma área séria do país ao teu colega do jogo de berlindes? Não vamos brincar com a nação desta maneira. Então, esta é que é, infelizmente, a desgraça e o desgoverno que está sendo constituído. Que ainda não tem plano para os primeiros 100 dias, não sabe exatamente quais são as prioridades a dar ao país, as áreas críticas do país, neste momento, ainda não tem ministros, tudo é feito ao acaso, é tudo ao calha, é como aquilo que jogávamos antigamente. Como é que chamava? Banda era o número, né? A gente pegava a cara ou coroa, pegávamos a moeda, atirávamos para cima e fechávamos com a mão, dizia cara ou coroa. Então você dizia coroa, se calhasse. Então, o governo está sendo construído como se lançam as sortes, como um jogo de cartas, um jogo de berlindes. Esta aqui é a grande questão. Mas ainda havemos de ver mais, mas já começa mostrando que é uma tragédia completa. E ainda mais grave, é um governo que está a começar agora a desrespeitar. Uma das coisas que a gente disse, uma das primeiras medidas que tem que acontecer é parar com todo tipo de violência no país. É parar com os sequestros, é parar de uma vez por todas. Mas não se para com os sequestros. Continua-se a perseguir a oposição, continua-se a perseguir, usar a própria procuradoria para perseguir a oposição e a massa crítica. E aqueles que deviam ter processo estão aí à vontade. Está aí o Bernardino Rafael. Mandou assassinar mais de 400 pessoas. Mas está aí a dar conferências de imprensa, numa boa, a dizer umas bobagens aí para a imprensa. Está aí a andar numa boa. Não há processo, não há nada, não há nenhuma responsabilização. Quer dizer, é este tipo de sociedade que a gente quer. Para onde é que a gente vai mesmo com isto? Para onde é que a gente vai? Ouvi aí o próprio presidente a dizer que quer converter o Conselho Constitucional em Tribunal Constitucional. Bom, eu já apresentei essa ideia, sei que ele está a copiar, mas está a copiar mal. Porque não é função do Presidente da República vir fazer esse tipo de afirmação. Porque a conversão do Conselho Constitucional em Tribunal Constitucional, isso é uma tarefa do Poder Legislativo. É o Parlamento que faz isso. Então significa que este mesmo Presidente, o Mata e Reza, ele vai privilegiar a partidarização do Estado. É por isso que está a assumir responsabilidades no Partido Frelimo. E ao mesmo tempo quer continuar como Presidente da República. Isso é contra a Constituição da República. Porque o Presidente da República não pode ter funções privadas. Muito menos, eticamente, num partido. Não pode fazer isso. Então, é esta a ideia que vamos ter. Vamos continuar a ter um sistema presidencialista. Vamos continuar a ter um sistema muito partidarizado, vamos continuar a ter um sistema em que o poder executivo está acima do poder judicial e do poder legislativo. Portanto, não vamos ter nada de diferente. Não vamos ter nada de diferente, meus irmãos. Por isso, continuemos firmes nas nossas medidas dos 30 dias. Os próximos 100 dias
As medidas que o povo identificou são essas que nós temos que ter foco. Porque este governo não tem ideias. Este governo está a andar às escondidas. Este governo está a jogar berlindes. Este governo ainda quer jogar Zoto. Então, é melhor realmente termos atenção às 30 medidas do governo do povo que já foram anunciadas e que não há ninguém neste momento que diga que não são as maiores prioridades. Portanto, são as coisas que o povo mais precisa para nós termos estabilização social aqui nos próximos 3 meses e 10 dias. Portanto, meus irmãos, esta foi a live que nós fizemos hoje, dizendo que estamos firmes nas nossas 30 medidas, no decreto presidencial do governo do povo que foi anunciado, e vamos continuar para frente. Firmes, estamos a controlar. Indicamos que em 3 semanas queremos que os que foram detidos injustamente nas manifestações têm que ser soltos. Devem ser libertos. Devem ser libertos. Estamos a controlar isso. O povo está a controlar isso. E vamos continuar a monitorar isso. E isso deve ser feito nesse período. Está bem? Muito bem. Caros amigos, foi compatriotas, meus irmãos, minhas irmãs, minhas queridas, meus queridos, amados e amadas. Muito obrigado pela vossa audiência, pela vossa paciência. Não há mais nem menos do que dizer o quê? Anamalala. Um forte abraço. Um beijo e tchau.